Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje continuaremos falando sobre a temática dos evangelhos sinóticos e hoje mais especificamente sobre o evangelista Lucas, que nós já falamos no vídeo anterior. O evangelista Lucas é o autor do terceiro evangelho, denominado Evangelho segundo Lucas, e da segunda parte, denominada Atos dos Apóstolos. Os dois textos estavam unidos inicialmente e posteriormente foram separados para fins doutrinários. E hoje nós continuaremos falando, como no vídeo anterior, sobre a chave de leitura do evangelista Lucas. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como este no canal. No último vídeo sobre o evangelista Lucas, nós falamos sobre uma chave de leitura dividida em duas partes. A primeira, nós falamos sobre Lucas como sendo o evangelho do caminho, pois o evangelista Lucas, mais do que os outros evangelistas juntos, dedicam 10 capítulos para Jesus ensinando e curando no caminho. Além disso, a segunda parte, Lucas é chamado também de Evangelho da Mesa, Evangelho da Comunhão, pois das 14 vezes que Jesus aparece reunido ao redor da mesa, numa festa ou comendo, 11 vezes está no evangelista Lucas. As outras 3 vezes está dividido nos outros 3 evangelistas. Então, por isso, Lucas é denominado Evangelho do Caminho e também Evangelho da Mesa. E hoje nós falaremos de uma chave de leitura para a obra toda de Lucas, ou seja, o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, as duas partes aqui separadas e que inicialmente talvez tivessem estado juntos. Mas nós não temos como afirmar isso com certeza, mas é provável que isso aconteça. A obra de Lucas está unida pelo final que narra a ascensão de Jesus no Evangelho e pelo início que narra também a ascensão de Jesus no início de Atos dos Apóstolos. Para a gente compreender e fazer uma leitura desses dois textos do terceiro Evangelho e de Atos dos Apóstolos, a gente obedece a uma estrutura que alguns pensadores organizaram. Alguns pensadores falaram sobre 3 etapas na história da salvação e Lucas parece que obedece a essa estrutura. Por exemplo, na primeira etapa nós temos a etapa da promessa, no Evangelho segundo Lucas nós temos a etapa da realização e depois, em todo o resto do Novo Testamento, nós temos a etapa do testemunho. A etapa da promessa é todo o Primeiro Testamento, é todo o Antigo Testamento com a criação, com a história da salvação, com as promessas, com as profecias, com os sábios indicando a chegada de um Messias. Depois nós temos ali no Evangelho segundo Lucas, que é o terceiro evangelho, a etapa da realização, onde o Verbo se fez carne, o próprio Deus se manifesta e tudo aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento realiza-se na pessoa de Jesus, que concentra vários significados presentes no Primeiro Testamento. Jesus é chamado de filho de Davi por conta da figura de Davi, Jesus é um novo Moisés, Jesus é um legislador, Jesus é um pastor que cuida das ovelhas, entre outras expressões que nós podemos encontrar no Antigo Testamento e que ficam concentrados na figura de Jesus. Então, a etapa da realização é o momento do nascimento, da encarnação do Verbo, da sua paixão, morte e ressurreição. E depois a etapa do testemunho é a etapa ali de Atos dos Apóstolos, que é a segunda parte da obra de Lucas, que apresenta essa mensagem e o nascimento, a vida, a morte, a paixão de Jesus, que são anunciadas a toda a igreja
com a missão de chegar aos confins do mundo. Os confins do mundo seriam os limites do Império Romano à época, quer dizer, até onde eles podiam enxergar. A palavra em Atos dos Apóstolos, né, ela sai da Galileia, vai para Jerusalém, de Jerusalém vai para Samaria, da Samaria para Galileia e da Galileia para todo o resto do mundo conhecido. Então essa palavra que se encarnou em Jesus, ela foi anunciada e levada até os confins do mundo, levada pelos apóstolos e especialmente pelo apóstolo Paulo. Tanto que Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos de Apóstolos, porque nós não temos atos, ações de todos os apóstolos, nós temos ações de alguns apóstolos, especialmente de Pedro e depois de Paulo. Aparecem outros apóstolos, mas esses dois apóstolos são principais. Até o capítulo 9 nós temos destaque, capítulo 9 e 10 nós temos destaque na figura de Pedro. Daí em diante, a figura de destaque é a figura de Paulo, que é um personagem fundamental dentro dessa segunda parte da obra lucana, de Lucas. Lucas que parece um admirador de Paulo, Algumas cartas, próprio Atos dos Apóstolos, fala sobre Lucas como sendo um discípulo de Paulo ou um companheiro de Paulo na missão de levar essa palavra até os confins do mundo. Então, gente, nós temos 3 etapas: a etapa da promessa, o Antigo Testamento, a etapa da realização, o Evangelho segundo Lucas, e a etapa do testemunho, Atos dos Apóstolos. No Primeiro Testamento, nós encerramos uma tradição, que é a tradição profética, e que aparece ali no Evangelho de Lucas, logo no começo, com a figura de João Batista, que Jesus encerra e inaugura uma nova etapa, que seria essa etapa da realização. Então nós temos aí dentro dessa dinâmica mais uma chave de leitura para ler a obra de Lucas, para ler o terceiro evangelho e para ler Atos dos Apóstolos. Alguns autores vão dizer, por exemplo, que a etapa da promessa do Antigo Testamento é o tempo do Pai, onde apenas o Pai havia se revelado. O Evangelho, segundo Lucas, é a etapa da realização, é a etapa do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é claro, gente, dentro da interpretação cristã, dentro da fé cristã que acredita num Deus uno e trino. E Atos dos Apóstolos seria o tempo do Espírito Santo. Então, o tempo do Pai é Antigo Testamento, o tempo do Evangelho é o tempo do Filho, o tempo de Atos dos Apóstolos seria o tempo do Espírito Santo. E de fato, quando a gente olha, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, a personagem principal é a figura de Jesus. Mas quando nós olhamos para a personagem principal de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a figura do Espírito Santo. É ele quem conduz os apóstolos que estão inicialmente amedrontados até conseguirem abrir as portas que estavam fechadas e ir adiante, É o Espírito Santo quem conduz Pedro na hora que precisa fazer alguns discernimentos, e é o Espírito Santo que conduz a igreja, especialmente a figura de Paulo, que leva Paulo para lá e para cá, que é alguém bastante sensível à ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, mais uma chave de leitura, como a gente disse aí, para a gente compreender um pouco do evangelista Lucas. O terceiro evangelho, que é o Evangelho segundo Lucas, e Atos dos Apóstolos, que também é um texto, obra de Lucas. Só a título de curiosidade, gente, a obra de Lucas, ela é a maior obra de todo o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Lucas tem 2 livros, que é o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, mas em extensão, esses 2 textos são maiores, por exemplo, do que as cartas paulinas, que são 13. Então, se a gente pode falar aqui de uma grande influência no Novo Testamento e no cristianismo, é desse autor.
Alguns autores vão dizer que, como Lucas e Paulo eram companheiros, aquilo que se expressa no evangelista Lucas é próprio de Paulo, porque Paulo era o mentor de Lucas e era o mentor desse cristianismo primitivo. A gente até pode aceitar isso e aí dizer que, por exemplo, quase todo o Novo Testamento ele vem do pensamento paulino. E de fato a gente encontra muitas semelhanças entre o pensamento de Paulo e o pensamento de Lucas. É claro que existem diferenças, mas há sim aí bastantes semelhanças entre eles. Mas é isso a título de curiosidade e para dizer primeiro que Lucas é a maior literatura em extensão do Novo Testamento, com 2 livros apenas, mas com um texto longo. E se a gente unir o texto de Lucas aos textos de Paulo, a gente vai encontrar praticamente todo o Novo Testamento como literatura lucana e paulina juntas, né? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa lá o seu joinha, faz o seu compartilhamento. Se você não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a levar o nosso canal mais longe para que a gente continue falando aí sobre a Bíblia, que é tão rica, mas que guarda uma complexidade bastante grande e que precisa ser respeitada na sua interpretação, para que a gente não a interprete ao nosso bel prazer e faça ela falar aquilo que a gente gostaria que ela dissesse e não aquilo que ela realmente precisa dizer. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.